Como eu disse na minha fala inicial, a prática cristã, diferente das práticas de outros movimentos que são contemplativos, que visam a individualidade, a prática cristã, ela se dá de forma coletiva. A Bíblia coloca o cristão como parte de um corpo, a Bíblia coloca o cristão como parte de uma videira, né, sendo os ramos dessa videira. A Bíblia coloca o cristão como parte de um edifício. Nós sabemos que os dons que são citados pelo apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, são dons que foram dados para que a igreja fosse edificada, para que um pudesse edificar o outro. Sendo assim, eu acredito que a manifestação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, eles foram dados à igreja justamente para isso, para que um pudesse edificar, para que um pudesse exortar o outro, para que um pudesse orar pelo outro. Sendo assim, é praticamente impossível ser cristão sem fazer parte de um corpo. Nós ceiamos. A Bíblia, quando fala da ceia, ela fala que a ceia, ela tem um propósito de trazer essa comunhão do cristão com o cabeça, mas também traz a comunhão do cristão com o outro, com o próximo. A Bíblia sempre coloca nas cartas, né, dos apóstolos, ela sempre coloca essa necessidade de nós vivermos esta comunhão. Não tem como ser cristão de forma individualizada. Nós vivemos numa época onde esse movimento do desigrejado, ele tem crescido cada vez mais. E muito por causa das decepções, muito por causa daquilo que nós encontramos de escândalos dentro dos movimentos evangélicos, mas isso não significa que nós podemos ser cristãos longe de uma igreja, longe de ser pastoreado. Sendo assim, é necessário sermos pastoreados, é necessário sermos ensinados, é necessário sermos exortados. E tudo isso ocorre quando nós estamos dentro de uma prática da igreja. Um texto que vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso é o texto que o pastor citou aqui na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo de número 10, e o versículo de número 25, que vai dizer, não estimularmos, ou melhor, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns antes. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sendo assim, a Bíblia, ela nos exorta a vivermos de forma comunitária, a congregarmos, a vivermos esta união, apesar das dificuldades, apesar de nós termos pessoas que pensam diferente. A Bíblia sempre nos exorta nós perseverarmos juntos, nós orarmos juntos, nós vivermos juntos. A Bíblia, quando ela cita, por exemplo, a igreja primitiva lá em Atos, ela vai dizer que eles oravam juntos, que eles viviam juntos e que eles viviam tudo em comum, não existia necessitado entre eles. Por isso que eu acredito e defendo a necessidade de nós vivermos uma vida comunitária na prática cristã dentro da igreja. Maravilha.